Bom, bem-vindos à nossa primeira aula sobre storytelling. E aqui, como primeira aula, acredito que a gente tem que iniciar pela base de tudo, que é o que é o storytelling, o famoso storytelling. Storytelling nada mais é do que a junção de duas palavras em inglês. Story, que é história, e telling, que significa contar. Então, se a gente juntar essas duas palavras, a gente teria algo como contar histórias. Mas storytelling está muito mais do que só contar uma história. É contar histórias de uma maneira que você consiga se conectar com o seu espectador. E para isso você utiliza uma estrutura. E quando eu falo de estrutura, é como se fosse realmente uma espinha dorsal do seu documentário, ou de qualquer obra audiovisual, literária que você for fazer. O storytelling é como você vai estruturar o passo a passo e como cada passo vai se conectar ao outro para que a sua história faça um sentido, para que a sua história gere sentimento, alguma emoção no seu espectador e com isso faça com que ele se conecte ao que você está contando, a mensagem que você está querendo passar. Esse termo storytelling começou a ser muito difundido a partir de 2013, 2014, quando grandes agências de marketing e publicidade começaram a utilizar essa estrutura nos seus trabalhos com grandes marcas. As marcas queriam se conectar aos seus clientes e as agências sabiam que nada melhor do que uma boa história para criar essa conexão. Pai, eu não vou na nossa trilha esse ano. Pai, tô te ligando pra te dizer que tá na hora de eu desbravar o mundo. Conhecer novos caminhos, como você mesmo me ensinou. Sei que você ficou chateado que eu não fui com você. Mas é claro que eu não ia te deixar sozinho hoje. Jeep Renegade. A aventura está no sangue. A partir daí, esse termo começou a ser utilizado em tudo quanto é lugar e a gente utiliza esse termo sem saber exatamente o que é. Mas o storytelling mesmo está longe de ser um termo contemporâneo que foi criado há pouco tempo. Acho que o storytelling vem com a gente desde que a gente se entende por gente, por assim dizer. Porque foi através do storytelling, da comunicação, que a gente conseguiu se desenvolver como uma unidade, como comunidade, e que a gente conseguiu chegar até onde a gente está aqui hoje. O ser humano, naturalmente, ele se conecta com histórias. Porque a gente é um ser curioso. Quando a gente está conectado a alguma história, a gente sempre quer saber o final dela. E 2, é comprovado que um fato é bem melhor fixado na nossa mente quando ele vem através de histórias. É só você parar para perceber. Até hoje, tribos indígenas, por exemplo, passam seus conhecimentos através de histórias. Porque o ponto central da história sempre fica com você. Depois que você ouve uma história, uma boa história, e ela entra dentro de você, ela nunca mais sai.
Você pode esquecer quem foi o autor, o diretor ou até parte da história, mas o ponto central sempre vai ficar com você. E é isso que é o storytelling. Existem várias formas de você contar uma história e existem várias estruturas de storytelling. Aqui eu vou compartilhar com vocês uma estrutura, vamos dizer, básica. Mas não é porque ela é básica que ela não funciona. Na verdade, ela é muito utilizada pela indústria cinematográfica, que é a estrutura de 3 pontos. Como funciona essa estrutura? Assim como o próprio nome diz, estrutura de 3 pontos, essa estrutura ela é dividida em 3 partes, sendo a primeira, introdução, a segunda, desenvolvimento e a terceira, resolução. A gente vai aprofundar agora um pouco mais e eu vou falar para vocês o que acontece em cada ponto dessa estrutura e qual a importância desses pontos para que você consiga amarrar essa história e fazer com que o espectador se conecte. Esses pontos na estrutura também pode ser chamado de ato. Então a gente tem o primeiro ato, que é a introdução, o segundo ato, o desenvolvimento, e o terceiro ato, que é a resolução. Entre o segundo ato e o terceiro ato, a gente tem uma coisinha que a gente chama de clímax. Mas calma, a gente vai chegar nele ainda. Bom, então vamos falar do primeiro ato. O primeiro ato é quando você começa a ambientar a sua história. Quando o espectador começa a entender sobre o que você vai começar a falar. É muito importante que nesse primeiro ato você traga ambientação para a sua história. Você pode utilizar várias técnicas, sejam elas técnicas cinematográficas, quando você vai trabalhar com os planos, seja com o seu personagem em si. Ali a gente pode dizer que é o mundo comum, é onde tudo começa. O mundo comum que será perturbado por algo. Algum desafio irá acontecer. Alguma coisa vai sair do normal. Não existe nenhuma história que envolva as pessoas que não tenha um mínimo de desafio, uma barreira a ser passada, né? A ser quebrada. Então, o primeiro ato você vai ambientar a sua história. Você vai começar a falar, a mostrar quem é o personagem, você vai mostrar onde essa história vai estar se passando, começar a dar ideia do que vai ser falado, até que começa um ponto de virada. Esse ponto de virada ou alteração de estado é quando a gente começa a dar início ao segundo ato. O segundo ato, talvez dos 3, seja o maior ato, porque é ali que de fato a tua história vai se desenvolver. É ali que o seu protagonista, o seu personagem, vai decorrer durante toda a história para poder passar esses desafios, enfrentar essas barreiras e passar por todas as provações até que ele consiga resolver ou não o desafio que lhe foi proposto no início da sua história. Já o terceiro ato é a amarração dessa história. A história já foi iniciada, ela foi desenvolvida e agora ela precisa se encerrar. A gente precisa amarrar essa história. Essa amarração acontece no terceiro ato. É ali que você dá um tempo para o espectador dar uma respirada e entender tudo o que aconteceu no primeiro e no segundo ato. E é ali que a gente vai ver se as coisas vão terminar bem, se o mundo voltou a ser normal como era antes, ou se mudou mesmo e é isso aí, porque às vezes acontece. You should have gone for the head. Mas tá faltando uma coisa aí. Lembra que eu falei do clímax?
Pois é, o clímax ele acontece no final do segundo ato para o terceiro ato. Na verdade, ele pode ou não acontecer, não é uma coisa necessária, mas é muito bom quando acontece. Ele é um efeito de tensão na sua história. Você lembra que a sua história começou no local comum e que a partir daí começou a surgir um desafio? E no desenvolvimento, você começa a mostrar os desafios que vêm acontecendo ao decorrer da história. O clímax é esse ponto alto, é quando as forças opostas elas se chocam com mais força. Here's Johnny! Quando isso não acontece, esse confronto de tensões no ponto alto, a gente chama de anticlímax. E a gente, de qualquer forma, passa para o terceiro ato, porque, como eu falei no início, toda história precisa ter um início, um meio e um fim. Tá bom, a gente já falou o que é o storytelling, o que significa. Você já sabe que o storytelling tem que ter uma estrutura narrativa. A gente viu que uma estrutura narrativa básica é a estrutura de 3 pontos, aquela que tem o início, o meio e fim. Mas mesmo assim, parece que as coisas ainda não estão muito acertadas na tua cabeça, não é? Calma. Para te ajudar a organizar essas informações na sua cabeça e deixar mais simplificado possível quando você pensar em iniciar uma estrutura de storytelling, eu vou te passar aqui 6 perguntas que você deve se fazer quando você quiser contar uma história. Então anota aí, as 6 perguntas que você precisa se fazer e que vão te ajudar muito toda vez que você pensar em escrever uma história para ser contada são as seguintes: o que você quer falar, com quem você quer falar, por que você quer falar, onde você quer falar, quando você quer falar e como você quer falar. Lembra, nem todo lugar é um lugar para você contar aquela história. Já percebeu que tem algumas histórias que você conta em um ambiente e as pessoas acham graça, gostam, enfim. E você pode contar a mesma história da mesma maneira em um outro tipo de ambiente e que às vezes ela não funciona. Isso porque o meio influencia muito na história. Você deve saber com quem você quer falar para que a sua linguagem se adapte à pessoa, para que ela entenda o que você está falando. Não adianta nada você estar na sua roda de amigos e querer falar um vocabulário que não é de vocês. Isso não vai se conectar. Eles vão olhar para você. Talvez também o que você queira falar não seja o que as pessoas estão querendo conversar ali no momento. Não seja o que elas queiram escutar. Isso também influencia na mensagem. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter passado bastante conteúdo de valor para vocês e que vocês possam exercitar tudo isso que a gente compartilhou aqui nessa aula, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês produzirem o documentário de vocês. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!